O governo Lula indicou Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, para ocupar uma cadeira no Conselho Fiscal da Eletrobras. Também foram apresentados os nomes de Maurício Tolmasquim, Silas Rondô e Nelson Rubner, esses para o Conselho de Administração. As indicações precisam passar pela Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas da companhia, marcada para 27 de abril, e ser homologadas pelo STF. Mantega foi investigado na Lava Jato por suspeita de envolvimento em esquemas de corrupção ligados à Petrobras e ao BNDES. Em 2016, o ex-ministro foi preso temporariamente na Operação Arquivo X, sob a alegação de que teria pedido 5 milhões de reais ao empresário para campanhas políticas do PT. Mantega também foi acusado pelo Ministério Público Federal de atuar como intermediário para pagamentos irregulares da empreiteira Odebrecht ao partido. O STF, contudo, encerrou os atos processuais e as investigações que miravam o ex-ministro, como fez em diversos outros casos, resultando na impunidade geral, da qual a gente trata há muitos anos. Duda Teixeira, a gente está falando ali daquele que foi o responsável por pedaladas fiscais, que é a ilustração do desenvolvimentismo, dessas políticas econômicas que tratam o Estado como motor da economia, que é um dos responsáveis pelo tripé macroeconômico, que resultou na crise legada ali no governo Dilma Rousseff, mas plantada pela filosofia de gastos do Lula nos mandatos anteriores, embora ele tenha tentado se descolar. Acontece que o Mantega ficou em silêncio em relação ao Lula na Lava Jato, assim como José Dirceu, que ficou mais tempo do que ele preso, João Vacari Neto. Ele, o Mantega, não falou, não abriu o bico, igual o Antônio Palocci. E quem fica em silêncio acaba ganhando uma recompensa. Então o Lula finalmente está recompensando o silêncio do Mantega na Lava Jato, conseguindo uma boquinha para ele, depois de tentar várias outras e gerar uma grande reação contrária, porque ninguém queria essa figura em cargos estratégicos mais importantes. Aí ele conseguiu ali uma boquinha de conselheiro. Vaquinha? Bom, talvez eu estivesse pensando na remuneração que a boquinha traz, que sempre é alta. Duda? Essa é uma característica do PT de sempre bonificar, recompensar as pessoas que são leais ao partido até o fim. Além do caso do Mantega, tem do José Dirceu também, nunca incriminou o Lula em nada, sempre foi fiel. Jorge Messias, que hoje está na AGU, e várias outras pessoas, né? É uma organização que prima por a questão da lealdade acima de qualquer outra coisa e tem essa característica de sempre dar esses prêmios e recompensar esse comportamento. Fora isso, o histórico do Guido Mantega é uma desgraça, uma tragédia. Ele é o cara, ele era conhecido como o mago das pedaladas fiscais, né? Ele foi o responsável por operacionalizar as pedaladas que no final levaram não só à crise lá do governo Dilma, 2015, 2016, como ao impeachment da Dilma. Pedalada que é essa coisa de você gastava muito dinheiro em programas sociais, mas não tinha de onde tirar o dinheiro, e aí você acabava maquiando as contas. O que, aliás, o governo Lula está fazendo agora nesse momento. Então, praticamente a gente está tendo uma retomada do governo da Dilma, como se o Lula agora fosse o governo da Dilma 3, né? Então você tem tudo igual. O Guido Mantega, as pedaladas fiscais, agora o TCU acusou que isso estava acontecendo no programa Pé de Meia, gastos irresponsáveis em programas sociais, sem ter ali no orçamento dizendo de onde vai tirar o dinheiro. Faltam só algumas outras coisinhas para completar o quadro, né? Que seria o Lula pedir ali, ordenar uma queda dos juros na marra, que foi o que a Dilma fez, e ter realmente uma crise econômica. Mas sabe que Felipe sempre pode piorar, né? Exatamente. Aliás, falei tripé macroeconômico, isso foi no governo Fernando Henrique, no governo Lula. O Mantega ele ficou conhecido pela nova matriz econômica no governo Dilma Rousseff, o NME, que obviamente deu errado. Quando a Dilma foi empichada, havia cerca de 14 milhões de brasileiros desempregados, uma situação que foi se deteriorando muito e gerando manifestações de rua, para além, evidentemente, dos casos de corrupção, no qual o nome dele também esteve envolvido antes do STF varrer a sujeira para debaixo do tapete. Ricardo Kersman, o que você destaca? Bom, além do próprio Guido Mantega,
e do Messias, né, que vocês lembraram, tem outros petistas fiéis que já receberam prêmio também, estão agraciados com cargos muito bons do governo. O Aloysio Mercadante está lá no BNDES, o Márcio Postman está lá no IBGE, né, o lulopetismo, ele costuma ser muito fiel a quem lhe é fiel. Olha, Felipe, além desse histórico, desse mini histórico nada abonador que você já detalhou para a gente a respeito do passado recente do Guido Mantega, né, ele até como figura central daquela catástrofe, daquela hecatombe que foi o governo Dilma, economicamente também falando, ele está assumindo uma cadeira, Felipe, no Conselho Fiscal. E o Conselho Fiscal dessas empresas grandes assim é um cargo muito poderoso, é um cargo que exige muito critério técnico e, sobretudo, Felipe, critério analítico. Porque um Conselho Fiscal, além do que o próprio nome já diz, que é fiscalizar as contas de uma empresa, atua fortemente, a depender, obviamente, do estatuto, dos acordos de acionista e tudo mais, mas atua fortemente no planejamento dessa empresa, nas cobranças rígidas de regras fiscais e tudo mais de uma empresa desse tamanho. E com esse histórico, realmente não me parece que o Guido Mantega seja o nome mais preparado para isso, não. Tem um outro detalhe aí também, Felipe, que é bom a gente lembrar aqui, que essa indicação dele coincide, e na verdade eu acho que esse termo não cabe bem, porque não existe coincidências, né, em Brasília, mas coincide com o encerramento de um litígio entre a União e a própria empresa, a Eletrobras. Porque lá na época da privatização dela, o que aconteceu é que a União ficou com uma fatia de 40%, 42% da empresa. Só que naquele acordo de acionistas previa-se que a União só teria direito a um assento no Conselho de Administração e nada mais. Desde que assumiu, o Lula vem dizendo que não aceitava aquilo, litigiaram, judicializaram a questão e, a partir daí, fizeram um acordo recente, em que o governo agora tem direito a 3 cadeiras no Conselho de Administração e a uma indicação no Conselho Fiscal. Então, só foi possível o Mantega ser indicado por causa desse acordo. E acabou de sair uma notícia no jornal o Globo, nós repercutimos em oantagonista.com.br sobre esse tema. O deputado estadual por São Paulo, Guto Zacarias, da União Brasil, e também do grupo MBL, Movimento Brasil Livre, entrou com uma ação popular na Justiça contra a indicação do nome do ex-ministro Guido Mantega para uma vaga no Conselho Fiscal da Eletrobras. Segundo o parlamentar, a sugestão do nome de Mantega fere o estatuto da empresa e o princípio da moralidade, a qual exige reputação ilibada para seus integrantes. Na ação, Zacarias argumentou também que Mantega tem um histórico de envolvimento em escândalo de corrupção, citando a investigação pela Operação Zelotes sobre um suposto favorecimento a uma sociedade empresária. Citou ainda a responsabilização do TCU, Tribunal de Contas da União, nas pedaladas fiscais da ex-presidente Dilma Rousseff, que resultaram no impeachment. Olha, claro que em relação à corrupção, pode-se dizer que depois tudo foi varrido para debaixo do tapete mesmo, então não consta nada, mas você teve aquelas decisões do Tribunal de Contas da União em que apontavam a responsabilidade dele, né? Mas no Brasil tudo vai ficando por isso mesmo, então pode ser que essa contestação tenha mais um valor político do que um efeito prático, mas vamos aguardar. Acho que certos nomes precisam realmente ser contestados. Duda Teixeira. Felipe, e é claro que vai ser contestado, vai ter uma reação. Imagina os acionistas da Eletrobras lendo essa notícia hoje. E aconteceu um efeito muito parecido, acho que foi ano passado, né, quando o Lula disse ali que indicaria o Mantega para a Vale, para a mineradora. E isso derrubou as ações da Vale, né? O mercado reagiu muito mal. Queria colocar primeiro na presidência e depois foi diminuindo, assim, conforme vinha a pressão, queria enfiar em qualquer cargo por lá, mas acabou não conseguindo. E o impacto foi tão grande que o Mantega ficou até constrangido e ele falou, não, eu vou abrir mão disso aqui, né? Tipo, eu não quero não, né? Não, sou eu que não quero. Eu nem queria, mas o Lula, desde que foi eleito em 2022, está buscando uma boquinha para o Mantega, né? Isso. Tanto que o Mantega participou lá do grupo de transição, ali como voluntário, mas depois ele tem sido até fonte de consultas do Lula, e aí agora o Lula continua e aparentemente vai conseguir dessa vez.